Olá, eu sou Marcela Meire José da Silva, sou professora do curso de Serviço Social do Centro de Artes, Humanidades e Letras, o CAU, aqui da UFRB. Também coordeno o grupo de trabalho de envelhecimento populacional e o grupo de trabalho de serviço social na educação. Esses dois grupos são ações de extensão e de pesquisa. E eu estou aqui hoje no Reconcitec, já parabenizando todos os esforços da UFRB na manutenção desse evento, ainda que de forma virtual, porque essa é a forma mais protetiva que nós temos no momento. Pois bem, o título do trabalho de hoje, que eu vou apresentar, é Os riscos de ser velho em tempos de pandemia, de invisíveis a grupo de risco de Cachoeira. Bom, a gente pensou esse projeto e colocamos esse projeto de pesquisa e colocamos a apreciação do edital do PIBIC e fomos contemplados. Então, nós temos uma pesquisadora, né, uma aluna bolsista, que é remunerada e 2 que não são remuneradas, que mesmo sem remuneração, por conta do engajamento, continuaram no projeto, né, no PIBIC. Pois bem, a gente separou o PIBIC em 3 planos de trabalho. O primeiro plano de trabalho tinha a ver com a discussão e com a atenção prestada à população envelhecente na cidade de Cachoeira, sem ser via saúde, perfeito? A gente tem muita clareza do que a saúde pode e deve fazer com os velhos, mas as outras políticas públicas estão envolvidas na manutenção de um envelhecimento que seja digno e saudável. O segundo plano de trabalho tinha a ver com a discussão, que é muito importante também para o nosso grupo de extensão e de pesquisa, que é a diferença do envelhecimento na área rural e na área urbana, sendo um país como o Brasil eminentemente rural. E essa pesquisa mostrou quanto é difícil definir o que é rural, o que é do interior, e a invisibilidade dos distritos, dos povoados e de todos os membros da população desses locais, e mais ainda das pessoas que são mais velhas. O terceiro buscou discutir 2 elementos importantes para o processo de envelhecimento. O primeiro elemento é uma discussão sobre o corte étnico-racial, e o segundo elemento, trazendo a discussão do abandono, como é que as instituições de longa permanência lidam, né, com o envelhecimento. Todos esses 3 planos imersos na discussão, em plena pandemia. Pois bem, a gente quis lançar mão desse PIBIC, porque na pandemia o envelhecimento ganhou uma visibilidade. Qual foi a visibilidade? Negativa. Se todos vocês lembram, no início de 2020, o Covid-19 só atingia os velhos. E isso, inclusive, criou grandes impactos para que se tomasse atitudes mais previdentes, mais promotoras de saúde, mais protetivas com a população. E isso mostrou o grande estigma que acompanha o envelhecimento. E mais do que o estigma, mostrou o quanto para a nossa população ser velho é descartado. Todos vocês devem lembrar da afirmação do atual presidente do Brasil, que eram só os velhos que morriam, então podiam morrer, não tinha problema, né. Então essa afirmação já mostra, em que lugar o processo de envelhecer, está. Pois bem, nós somos pegas pelo acirramento, né, da pandemia, a ampliação, a profundidade, a grande capitalidade que o vírus teve no Brasil inteiro, no mundo inteiro e no nosso estado não foi diferente. E por conta disso, a suspensão das aulas e por conta disso, as 3 discentes foram para suas cidades de origem e nós reprogramamos a pesquisa, adaptamos a pesquisa ao mundo concreto e o mundo concreto pediu que nós olhássemos essas mesmas realidades, só que em cidades diferentes. Então, Itapicuru, Feira de Santana e Santo Amaro, elas foram alvo da nossa pesquisa. A pesquisa ela está detalhada pelas próprias discentes que vão apresentar cada uma seus planos, mas o que a gente pode já dizer para vocês como tópicos achados, né, como produtos da pesquisa, é que sim, o envelhecimento ele ganhou um duplo estigma na pandemia. Sim, nós, invisibilizamos os velhos, não só por faixa etária, mas também
por outro corte de raça, né, de etnia. Também invisibilizamos velhos por uma questão geográfica. Os velhos das cidades do interior e dos povoados e distritos são mais invisibilizados que os demais, do que os demais velhos. Não que os velhos que estejam em grandes centros sejam visibilizados do jeito que merecem, mas eles são mais visíveis do que os velhos que estão no interior. E também porque a infraestrutura das políticas públicas oferecem pouca mobilidade para toda a população que está no interior, e para os velhos, então, nem se fala. Então, a gente também conseguiu chegar à conclusão de que é importante aprofundar o estudo sobre a relação entre etnia, gênero e envelhecimento, que é importante investigar, principalmente no recôncavo, a condição das instituições de longa permanência pós-pandemia, e que é necessário que todas as políticas públicas estudem o envelhecimento, considerem o envelhecimento como uma variável importante para atender 2 grupos de sujeitos. Primeiro, os velhos que já estão velhos, aqueles que formalmente têm mais de 60 anos e habitam os territórios. Segundo, o grupo de envelhecentes, que estão envelhecendo em bloco e de forma grandiosa, estão engrossando os números dos velhos formais da nossa sociedade. Por fim, a gente também conseguiu perceber que é extremamente importante ampliar pesquisas que deem visibilidade a esses velhos que estão nos povoados. Então, convido vocês a conhecerem os demais trabalhos das discentes, agradecer aqui a Gisélia, a Maria Edileuza e a Carolina, que fizeram trabalhos maravilhosos, e que as demais pessoas que estão nos vendo agora comecem a estudar o envelhecimento. Isso é muito importante. E sigam o nosso grupo, os 2 grupos, tanto no YouTube, nós temos um canal no YouTube, e também temos um canal no Instagram, GTSS Edu e GTempo, tempo escrito com N, UFRB. Então, a gente conta com o apoio de vocês e vamos juntos continuar estudando envelhecimento. Muito obrigada.